O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que, caso ainda estivesse na presidência, não haveria problema com os navios iranianos ancorados no porto do Rio de Janeiro. O ex-chefe do executivo discursou na CEPAC, a Conferência Anual de Ação Política Conservadora, em português, em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Somos um país de paz. We are a peaceful country. Se eu fosse presidente, não teríamos esse problema agora com os navios iranianos. If I was president, you could rest assured that we would not have this problem with the Iranian vessels that are in Brazil refueling. Em outro momento, Bolsonaro chegou a falar sobre a missão dele. Nesse momento, eu agradeço a Deus pela minha segunda vida. In this moment, I thank God for my second life. E também a Ele pela missão de ser presidente da República por um mandato. And also for the mission of being the president of Brazil for one term. Mas eu sinto, lá no fundo, que essa missão ainda não acabou. But I feel deep Jair Bolsonaro voltou a dizer também que pretende retornar ao Brasil ainda neste mês. A declaração foi dada também no final de semana, mas em uma entrevista à emissora americana NBC, enquanto o ex-presidente estava em Washington para participar da conferência conservadora. Roberto Mota, já com a gente por aqui, tá chegando agora, bem-vindo, Mota, bom começo de semana por aí, sua análise sobre essas falas do ex-presidente. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite, nossa querida audiência. Eu assisti a vários dos discursos da CEPAC, ouvi o discurso do presidente Trump e, claro, o do presidente Bolsonaro. Inclusive, durante o seu discurso, o ex-presidente Trump anunciou a presença do presidente Bolsonaro, que foi muito aplaudido. Agora, o discurso do presidente Bolsonaro foi um discurso sem grandes novidades. Ele não disse nada que a gente já não soubesse. Uma das frases, que talvez tenha sido das mais interessantes do discurso, né, onde ele falou sobre, ele agradeceu a Deus a missão que tinha recebido de ser presidente da República, e aí ele adicionou um comentário: eu sinto lá no fundo que essa missão ainda não acabou, né? Essa frase provocou muita especulação, provocou um certo frisson, mas essa frase ele já tinha dito, ou uma frase muito parecida, em outro evento lá na Flórida mesmo, né? Eu acho que o aspecto mais importante do ponto de vista político talvez tenha sido a acolhida calorosa que o presidente Bolsonaro recebeu. É preciso observar, ele não estava em um evento qualquer, nem um lugar qualquer. O CEPAC é provavelmente o evento político mais importante dos conservadores americanos. E esse CEPAC foi quase que totalmente controlado, dominado pelos apoiadores do presidente Donald Trump. Não é uma turma que aplaude qualquer um, não é qualquer discurso que agrada esse pessoal. Tanto que vários outros palestrantes americanos, em determinado momento, receberam vaias, né, ou reclamações da plateia. Eu achei muito interessante a postura do presidente Bolsonaro. Ele se mostrou bastante seguro, descontraído, em certos momentos até alegre, né? Em várias partes do seu discurso ele foi aplaudido de pé, como por exemplo quando ele falou sobre liberdade, né? E mencionou as coisas que aconteceram durante a pandemia, e ele usou uma frase que muita gente deve ter considerado uma das frases mais importantes, né? Discutindo alguns assuntos que são polêmicos no mundo inteiro hoje, especialmente no Brasil, portanto, eu não vou mencionar esses assuntos aqui, mas o presidente Bolsonaro disse, olha, há certos assuntos que são proibidos no Brasil, né? E ele disse uma coisa correta. E aí eu vou continuar o que ele disse. Eles dizem o tempo inteiro, é ciência, é ciência, é ciência, e eu digo liberdade, liberdade, liberdade. Tem um outro trecho do discurso dele que eu gostaria de destacar, não só
pela importância do que foi articulado nesse trecho do discurso, mas para que muitas pessoas que ainda hoje não entenderam, ainda hoje não entendem muito bem o fenômeno Jair Bolsonaro, talvez isso aqui as ajude a compreender melhor. O presidente disse no seu discurso no CEPAC: eu fui provavelmente o político mais atacado até hoje pela mídia. Mesmo assim, nunca tomei uma única medida contra a imprensa. E aí prestem atenção na frase que encerra esse trecho do discurso. Ele disse: uma imprensa livre, mesmo errando, é melhor do que uma imprensa calada. Vale a reflexão de quantos outros políticos brasileiros pensam dessa forma. Você, Thiago Pavinato, como interpretou, Pavi, essas falas do presidente? No CEPAC disse que a missão dele ainda não acabou e nessa entrevista falou textualmente que volta ao Brasil em março, confirmou essa data, Pavi. Bom, vamos lá, boa noite à nossa audiência, Mota, Trindade, Alan, Brown. Estamos aqui vendo esse discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro na CEPAC, diz que deve voltar esse mês, temos 25 dias, né, para conferir. Tic-tac, o relógio está correndo. 25 dias. Quanto ao comentário que o Mota fez, de fato, ele nunca tomou uma medida contra a imprensa, nunca. Mas ele disse coisas que não fez. Por exemplo, quando ele modernizou a questão dos balanços das empresas e desobrigou as empresas de publicar os seus balanços em jornais de grande circulação, ele o fez, obviamente, porque devia fazê-lo. Por quê? Porque ninguém mais lê jornal impresso. Então você não precisa pagar, isso é um custo à toa que as empresas têm. Basta você publicar no site. Hoje todo mundo tem acesso, e mesmo sem um acesso universal, é mais garantido que as pessoas acessem num site o balanço de uma empresa do que ele saia no jornal de grande circulação. É uma obrigação totalmente anacrônica, é uma economia para as empresas, tem a ver com a boa condução da economia do seu governo, mas ao invés dele se manter coeso sobre a medida, não. Ele tratou disso, ao anunciar a desobrigação das empresas, com uma certa revanche. Veja, o presidente nunca fez nada contra a liberdade de imprensa no Brasil. Não fez. Ele, de fato, disse no CEPAC que é melhor uma imprensa que age errado do que uma imprensa sem liberdade. De fato. Mas ele perdeu grandes oportunidades como essa, que é uma lei de grande racionalidade e oportunidade econômica, para cutucar a imprensa. Então, hoje em dia, vale um ditado ao quebrado de antigamente, que falava que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Hoje em dia, olhando Lula, eu penso o seguinte: a mulher de César não precisa nem ser honesta, basta parecer honesta. O problema, nesse sentido da liberdade de imprensa, em específico, o presidente Bolsonaro foi muito honesto, mas não pareceu honesto. E esse foi um problema grande. Não entendi esta questão do é ciência, liberdade, liberdade, liberdade. Afinal de contas, não existe ciência sem liberdade, e a ciência empregada ideologicamente não é ciência. É um tema que não precisava estar nesse discurso. Afinal de contas, sem liberdade não há ciência, pelo menos a verdadeira. Existe a ciência dos estúpidos, aquela que menos informa do que traz algo de produtivo. Sinto que a missão não acabou, e espero que sim, porque ele ainda detém nas mãos, e as pesquisas mostram isso, o eleitorado da direita no Brasil. Seria uma pena se ele jogasse a toalha, coisa que ele não deveria fazer. E só não compreendi bem a frase que ficou incompleta. Não teria problema do navio iraniano. Não teria problema por quê? Ele não deixaria que isso acontecesse? Eu não gosto de frase inacabada. Mas, tirando isso, é de se aplaudir a sua performance no CEPAC.